Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais um pouquinho de física para quem curte, para quem gosta. Ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um arranjo circuital, ou seja, é um circuito usado como medidor de resistências elétricas. Foi inventado por Samuel Hunter em 1833, porém foi o Charles Wheatstone quem ficou famoso com o invento, tendo-o descrito 10 anos mais tarde. O circuito é composto por uma fonte de tensão, um galvanômetro e uma rede de 4 resistores, R1, R2, R3 e Rx, sendo 3 desses conhecidos. O R1, o R2 e o R3 são conhecidos e o Rx que nós desconhecemos. Para determinar a resistência do resistor desconhecido, ou seja, o Rx, os outros 3 devem ser ajustados e balanceados. Este ajuste é feito por meio deste resistor R2, que tem resistência variável. Vai se alterando a resistência do R2 até que aqui no galvanômetro a corrente caia para zero, balanceando a ponte até que a corrente no galvanômetro caia a zero. Quando a corrente aqui cai para zero, é porque o potencial em B é igual ao potencial em C, ou seja, a diferença de potencial entre B e C será zero, que nós chamaremos de V essa diferença de potencial. E quando isso ocorre, a diferença de potencial aqui é zero, a corrente aqui é zero, diz-se que a ponte está em equilíbrio. E quando ela está em equilíbrio, ocorre uma relação interessante entre esses 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. E esta relação que nós vamos descobrir agora. No nó B, neste nó, nós colocaremos uma corrente I3, uma corrente I do galvanômetro, uma corrente IX. Pela lei dos nós, a corrente que chega é igual à corrente que sai, princípio da conservação da carga elétrica. Então, I3 é a corrente que chega, tem que ser igual à soma de IX mais IV, onde IV é a corrente aqui no galvanômetro. No nó C, neste nó C, nós temos aqui corrente que chega igual a corrente que sai, ou seja, o I1 é a corrente que sai, tem que ser igual à quantidade da corrente que chega, que é igual ao I2 mais o IV. Então, nós temos o nó B e o nó C, lei dos nós, princípio da conservação da carga elétrica. Na malha ABC, está vendo essa malha A, B, C e A? Nós temos aqui, ó, A, B, C e A, essa malha aqui, ó. Nós temos que quando nós vamos de A para B, estamos caminhando no sentido contrário da corrente. Quando a gente caminha no sentido contrário da corrente, há um acréscimo de potencial. Então, nós temos Rx e X, que né, U é igual a RI, né? Então, Rx e X positivo porque temos um acréscimo. De B para C, nós vamos ter um decréscimo do potencial. E a diferença de potencial que é V. Ó. O decréscimo nós vamos falar que é V. Então, menos V e aqui menos R1 e 1. Tudo isso tem que ser igual a zero. Temos uma volta completa aqui nesta malha ABC, ó, ABC. Vamos fazer a mesma coisa na malha BCD. Olha a malha BCDB. Quando nós saímos de B e vamos para C, o potencial diminui, menos V. Quando nós vamos de C para D, no sentido contrário da corrente, o potencial aumenta. Então, é mais R2 vezes o I2. E quando vamos de D para B, o potencial diminui. Então, é menos R3 e 3 igual a zero. Quando a ponte está em equilíbrio, SV vale zero. A diferença de potencial aqui é zero, a corrente aqui é zero, o potencial em B é igual ao potencial em C. Fazendo-se isso, nós temos que se o IV é igual a zero, I3 é igual a IX e o I1 é igual a I2. Então, essas correntes vão ser iguais. É óbvio, né? E daí nós teremos que se o V é zero, ó, o R1 e 1 é igual a Rx e X. O R2 e 2 vai ser igual a R3 e 3, visto que o V vai ser zero. Dividindo essas duas equações, teremos que R1 e 1
dividido por R2 e 2 é igual a Rx e x dividido por R3 e 3. Como I1 é igual a I2, podemos cortar. E x é igual a I3, podemos cortar, resultando que R1 sobre R2 é igual a Rx sobre R3. Portanto, nós temos que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes Rx. Então, quando a ponte está em equilíbrio, aqui não passa corrente, a DDP aqui é zero, e o produto das resistências opostas, ó, R1 vezes R3, tem que ser igual a R2 vezes Rx. Então, eu conheço R1, eu conheço R3, Rx eu não conheço. Eu vou ajustando o valor de R2, que é uma resistência variável, um potenciômetro, ó, uma resistência variável, eu vou ajustando o R2 até que a ponte fique em equilíbrio. Quando a ponte fica em equilíbrio, eu posso aplicar essa relação. Conhecido o valor de R2, de R1, de R3, eu conheço o valor de Rx. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.